Fala, minha turma, beleza? Então, olha só, turma, nessa aula a gente vai falar sobre fração. Então, não é um assunto tão cobrado no Enseja, mas pode aparecer lá uma questãozinha lá te esperando, então você tem que estar afiado, a gente tem que estar preparado aí para qualquer assunto que apareça na prova. Então, primeira coisa, turma, você tem que saber o que é fração, tá? Então, primeiro, toda vez que você olhar fração, fração lembra fracionar. Fracionar lembra o quê? Cortar pedaços. Então, fração sempre está ligado aqui à ideia de parte. Só que não só a ideia de parte, mas também a ideia do todo. Então você pode pegar parte ou todo ou maior que o todo. Thiago, como assim? Eu posso pegar mais do que tudo que eu tenho? Imagina só, você tem uma pizza inteira. Se eu comprar duas, eu já peguei mais do que o inteiro. Então eu posso sim extrapolar o inteiro. E aí eu quero que você entenda o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui uma barra aqui de chocolate, pronto. E essa barra eu divido em 4 partes. Fração pressupõe o quê, turma? Que você tenha partes iguais. Então, fracionar, a ideia de fração é a ideia de repartir em partes iguais. Então, imagina que dessas 4 partes, eu selecione apenas uma. O que acontece? O que eu tenho? Eu tenho uma parte selecionada de 4 que eu tenho de divisões. Então, eu peguei o meu inteiro e dividi o quê? Em 4 partes, selecionei uma. Essa parte aqui representa o quê? Representa uma parte de 4. Ou seja, uma parte eu selecionei de 4 que eu dividi o inteiro. Nesse caso aqui, turma, o que a gente vai ter? Esse número que fica acima da barra é o que representa a parte. Esse número que fica embaixo da barra é o que representa o todo, todas as divisões. E eles têm um nome, é claro. Qual é o nome desse camarada que fica acima? Esse cara que fica acima a gente chama de numerador. Numerador. Esse cara que fica abaixo a gente chama de denominador. Belezinha? Pronto. Então, basicamente, fração é isso, é a parte pelo todo. Só que eu posso ter mais do que um inteiro. Então, imagina só. Olha o que a gente pode ter aqui, ó. Ao invés de apenas uma barra, eu vou colocar duas agora. Então, tá aqui, eu tenho 2 barras. Então, tá aqui as minhas 2 barras. E eu vou dividir elas em 4 partes iguais. Então, olha o que vai acontecer agora aqui. Eu vou selecionar essa barra de cima totalmente. Então, tá aqui, ó. E vou selecionar 2 partes aqui dessa outra barra. Beleza. Turma, um inteiro desse foi dividido em quantas partes? 4. Então, o denominador continua sendo 4. Só que eu selecionei quantas? Eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu selecionei... Vou pegar aqui, ó. Agora, essa parte aqui, né? Eu selecionei 6 partes de 4. Ora, Thiago, é possível isso? Sim. Quando é que é possível selecionar mais do que o que eu tenho? Quando eu tenho mais de um inteiro. Então, nesse caso, eu tenho 6 partes de 4 que foi dividido um inteiro. Mas, na verdade, eu precisei de 2 inteiros. Ora, eu também posso escrever isso aqui de outra forma. Eu tenho um inteiro, que eu selecionei, então você escreve assim, ó, 1, e coloca agora o outro número, que é 4, de 4 eu tirei 2, então é 2 quartos. O que é essa representação aqui, ó? O que eu tenho aqui? Eu tenho um inteiro e 2 quartos. Esse tipo de representação é o que a gente chama de número misto. Ou seja, junta tanto partes inteiras quanto parte fracionária. Eu quero chamar a atenção também para esse tipo de fração aqui, ó, no caso 6 quartos. Observa o seguinte, a fração, ela existe uma forma mais simples dela, ou seja, com números menores. Quando eu consigo chegar nessa fração, eu chamo de fração irredutível, que é a fração que eu não consigo mais simplificar. E como é que eu faço para simplificar uma fração? Então vamos lá, ó.
Para simplificar uma fração, a gente vai fazer o seguinte. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, 6 quartos e eu quero aqui simplificar. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, simplificação. Então, eu quero fazer uma simplificação. Como é que eu faço isso? Para simplificar, turma, você precisa encontrar um número que divida tanto em cima quanto embaixo, ou seja, o numerador e o denominador, pelo mesmo valor, até você não conseguir mais encontrar um número que divida e que seja exato, né? Você não pode deixar o número decimal. Então, de cara, toda vez que os números forem pares, você pode dividir logo por 2. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Quando eu fizer isso, ó, 6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Essa fração que a gente acabou de encontrar, a 3 meios, 3 sobre 2, é igual a 6 sobre 4. É igual. Só que essa fração aqui a gente chama de fração irredutível. Fração irredutível. Belezinha? Então, sempre que eu quiser simplificar, olha o que acontece aqui, ó. Pode acontecer na tua prova lá do Enseja, você encontrar um resultado, vamos supor que você encontrou 6 quartos. Mas na opção não tem 6 quartos, está lá 3 meios. Por quê? Porque foi simplificada. Então sempre dá uma simplificadinha. Provavelmente não vai ser necessário isso, mas se aparecer você já está sabendo, beleza? Outra coisa importante, turma, que a gente tem que lembrar e comentar é comparação de frações. Comparação de frações. Então imagina só que cai uma questão assim. João escolheu lá algumas frações de bolos, pizza, sei lá o que for, e encontrou várias frações e ele quer saber qual é a maior fração ou a menor fração. Então, para saber disso, eu preciso comparar. E como é que eu comparo frações? Olha, eu preciso tirar aí o MMC. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo simples com mais de 2 frações, porque com 2 frações é mais fácil. Mas com mais de 2, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 2 terços, 4 quintos, vou colocar aqui 1 meio. Se eu perguntasse para você agora, qual fração dessa é a maior? Qual é a maior fração que eu tenho aqui? Ora, se eu não conseguir fazer alguma continha, é difícil tomar essa decisão. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui para comparar várias frações ao mesmo tempo? Você vai fazer assim, ó. Primeiro você vai olhar para os denominadores, perfeito? E aí a gente vai tirar o MMC desses camaradas. MMC, então vou colocar aqui do lado. MMC de quem? De 2, 3 e 5. Então, como é que eu calculo o MMC de 2, 3 e 5? Então, lembra aí, ó, a gente vai passar e botar aqui 2, 3 e 5 e passar uma barra maravilhosa aqui, ó. Beleza? Então, vou dividir agora 2, 3 e 5 por números primos. Dá uma notadinha aí quais são os números primos que você vai precisar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Provavelmente você vai precisar desses números menores, tá? Não vai precisar de números tão grandes. Então vamos lá, ó. Eu vou começar dividindo por 2. 2 dá para dividir por 2, dá 1. 3 não dá para dividir por 2, então repete. 5 não dá para dividir por 2, repete. Beleza? Agora eu não tenho mais o 2 para dividir. Eu tenho 3, então eu vou dividir por 3. 1 aqui eu repito, 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá para dividir, agora 5 por 5. Então eu tenho aqui, ó, 1, 5 dividido por 5 dá 1. Depois que eu finalizei o meu MMC e encontrei todos os números aqui iguais a 1, que eu preciso dividir, até encontrar 1 em todos os valores. Eu vou vir aqui agora e multiplicar todo mundo aqui, ó. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então isso quer dizer o quê? Que o MMC é o 30. Aí fica fácil, ó. Esse 30 vai ser o novo denominador dessas frações. Então você vai colocar aqui, ó. Pronto.
que você vai fazer agora? Você vai pegar o seguinte, ó. Esse 30, que é o novo denominador, você vai dividir ele pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Isso de cada fração. Então vamos lá, ó. 30 dividido por 3 na primeira fração dá 10. 10 vezes 2 dá 20. Então você coloca aqui, ó, 20. A mesma coisa eu faço agora com 5, ó. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 4, 24. 30 dividido por 2 dá 15. Vezes 1 dá 15. Beleza. Quando eu tenho frações com os denominadores iguais, fica fácil eu perceber quem é o maior. Ora, quem é maior? 20 de 30, 24 de 30 ou 15 de 30? É óbvio que 24 é maior, 24 trintaavos é maior. Logo, a maior fração é o 4 quintos. Ah, Thiago, e se eu quisesse escrever essas frações de forma crescente? Ora, de forma crescente bastava eu escrever aqui embaixo. Por exemplo, quem é a menor delas? É só olhar aqui embaixo, ó. 20 trintaavos, 24 trintaavos ou 15 trintaavos. 15 é menor. Então a menor é a de cima aqui, ó. 1/2. Então vou colocar aqui, ó. 1/2. Escrever assim. É menor que... Vou até melhorar aqui para não ficar muito embaixo. Pronto. Então tá aqui, ó. Vou colocar bem aqui. 1/2 é menor que 20 sobre 30, que é o 2 terços, que é menor que 4 sobre 5, que é o 24 trintaavos. Pronto. Então, dessa forma, eu tenho em ordem crescente. Então, sempre que eu quiser comparar, eu tiro o MMC dos denominadores, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Essas novas frações que eu encontrei, eu vou olhar a partir delas qual é a que tem o maior numerador. Aquela que tiver o maior numerador é a maior fração, igual a gente fez aqui. A que tem o maior numerador é a 24 sobre 30, beleza? Então, além disso, turma, de fração, o que a gente pode estar precisando também são as operações com frações. Então, operações com frações. Na adição e na subtração, a gente também vai precisar de MMC. Então, MMC é importante vocês darem uma revisada, né, uma pesquisadinha aí, ou tá comentando aqui, fala, Thiago, grava uma aula só de MMC. Então, é com vocês aí, aqui na plataforma, a gente está aqui para ajudar vocês a serem aprovados. Então, a ideia é essa. Então, primeira operação, na verdade, as primeiras, a gente vai olhar duas ao mesmo tempo, que é a adição e subtração. A forma que a gente vai adicionar e subtrair é a mesma, tá? Da mesma forma que a gente subtrai, a gente adiciona, mesmo jeitinho. Então vamos lá, ó. Então olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou colocar um exemplo. Vamos pegar aqui 1/4 mais 2 sextos menos 1 terço. Quanto é que isso aqui vai dar? Então, turma, a parada aqui é o seguinte, olha só. Quando eu quero adicionar e subtrair frações, primeiro, eu tenho que tirar o MMC dos denominadores. Então, quem são os denominadores? 4, 6 e 3. Então, a gente vai pegar aqui, ó, deixa eu mudar de cor. A gente vai pegar o MMC de 3, 4 e 6. Quanto é que é isso? Vou colocar aqui, ó, 3, 4 e 6. E a gente vai passar aquela barrinha maravilhosa aqui, ó. Beleza. Então, olha só. Sempre observa se tem um número par. Se tiver algum número par, comece dividindo por 2. Então, 3 não dá, repete. 4 dividido por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Ainda tem algum número par? Tem, é o 2. Então, eu vou dividir por 2. Repete o 3. 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá para dividir por 2, repete. Agora, eu só tenho 3. O 1 não divide mais. O 3 só dá para dividir por ele mesmo. Ele é um número primo. Então, eu vou pegar aqui, ó. 3 dividido por 3, 1. Repete 1. 3 dividido por 3, 1. Se eu cheguei a 1, é porque eu terminei o meu MMC. E agora, turma, no final, o que a gente faz? A gente pega e multiplica tudo. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, o MMC é o 12. Tranquilo? Beleza. Aí você vai passar uma barra grandona aqui, maravilhosa. Pronto.
e vai colocar o seu novo denominador. Então, o MC que você calcula é o novo denominador. E aí você vai fazer a mesma coisa que a gente fez ainda agora. Vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, tá? Então, vai ficar 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. Mais 12 dividido por 6 dá 2, vezes 2, 4. Menos 12 dividido por 3, 4, vezes 1, 4. Aí ficou muito fácil, ó. Aqui em cima a gente vai fazer o quê? As operações que aparecerem. Se eu tenho adições, eu vou adicionar, ó. 3 mais 4 dá quanto? 7. 7 menos 4 dá 3. Isso aqui sobre 12. Turma, essa fração aqui, ó, ela já é a minha solução. Só que eu posso melhorar essa solução. Como? Simplificando. Aí eu vou pensar em um número que eu consiga dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. E aí, como é que eu vou fazer isso? Ó? A gente vai fazer o seguinte. Qual número eu posso dividir o 3? Ou por 1 ou por 3. Se eu dividir por 1, não acontece nada. Então, eu tenho que dividir por 3. Então, o 12 também é divisível por 3. Logo, a gente vai ter o quê? 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Então, na verdade, eu tenho aqui quanto? 1/4 é a minha solução mais simples, beleza? Então, não tem mistério, tranquilidade máxima, tá? A outra operação que a gente também tem é a multiplicação. Multiplicação. Também é muito simples. A multiplicação, na verdade, das operações de fração é a mais simples. Então, a gente não vai perder muito tempo com ela. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2/5 vezes 3/7. Quando eu vou multiplicar frações, quem está em cima multiplica quem está em cima, quem está embaixo multiplica quem está embaixo. Então é numerador com numerador, denominador com denominador, tranquilo? Em cima com em cima, embaixo com embaixo, não tem erro, não tem mistério. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Como eu não tenho nenhum número que divida ao mesmo tempo 6 e 35, então eu não tenho o que fazer, não tem como eu simplificar aqui. Agora tem um detalhe aqui, turma, super importante que a gente tem que comentar na multiplicação aqui, ó. O que que é? É o que a gente chama de fração de um número. Dentro da matemática, sempre que aparece a preposição, aí entra um pouquinho de português, a galera acha que português não tem nada a ver com matemática, tem muito a ver. O de, turma, é uma preposição e quando aparece em matemática, você vai multiplicar. Então, por exemplo, quando eu quero calcular 2/3 de 60. Quanto é 2/3 de 60? Turma, o de é vezes. O de é vezes. Então você vai colocar um vezes no lugar desse de. Aqui embaixo do 60 é 1. Agora eu tenho multiplicação de fração. Então vai ficar numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 60 dá 120. 3 vezes 1 dá 3. Aqui eu tenho como dividir. Não precisa simplificar, você pode dividir direto. Então, 120 por 3 dá 40. Então, 2/3 de 60 é 40. Isso também funciona em porcentagem. Quando você calcula a porcentagem de um valor, você faz o quê? Você multiplica, tranquilo? E para encerrar as operações, a gente ainda tem aqui a divisão. A divisão também é bem simples. Ela pega um pouco da ideia da multiplicação. Então, a divisão, você vai acabar também multiplicando. Como? Da seguinte maneira, vamos lá. Ó. Então, exemplo, se eu tenho aqui 2/7 dividido por 5/8. 5/8. Então, imagina só. Quando eu quero efetuar uma divisão, o que a gente faz? Ó, grava isso.
Você vai pegar essa primeira fração, o que você vai fazer com ela? Você vai conservar. Conservar. O que é conservar? Vai repetir ela do jeito que ela está. Do jeito que ela está. E aí, turma, você não vai dividir, você vai multiplicar. Então, vou colocar aqui de vermelho, ó, um pontinho de multiplicação. E o que você vai fazer com a outra fração, com essa fração aqui, ó? Você não vai conservar, você vai inverter. O que é inverter? É colocar o que está embaixo para cima e o que está em cima para baixo. Então vai ficar assim, ó, esse 8 vai para cima e o 5 vai para baixo. Pronto. Agora sim eu efetuo a multiplicação que eu falei. Então como é que eu divido? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E agora a multiplicação, ó, em cima com em cima, embaixo com embaixo. Então numerador com numerador, 2 vezes 8 dá 16, 7 vezes 5, 35. Se tiver algum número que divida 16 e 35 ao mesmo tempo, você simplifica. Se não tiver, para por aqui. Então, nesse caso, não tem. A minha solução é 16/35, beleza? Então, turma, fração não tem mistério. Você tem que saber o que é fração, que é parte pelo todo. Lembrar que eu posso ter uma fração maior que o todo. Lembrar que eu posso simplificar frações dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Lembrar que eu posso adicionar ou subtrair utilizando MMC. Posso também comparar frações também utilizando MMC. Posso multiplicar, multiplicando em cima com embaixo com embaixo. E dividir, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, beleza? Então, galera, valeu. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida é só perguntar que a gente está aqui para te ajudar, beleza? Então, valeu, turma. Um forte abraço e fui!